Olá, meus queridos, aqui estamos no vídeo 16, semana 16 de 52, o Você Transborda com Leonardo Facchini, né? E eu coloquei aqui no meu coração essas semanas, porque foi realmente um desafio que eu fiz para mim mesma. Eu fiz um compromisso de manter esses vídeos toda semana. E aqui estamos para falar um pouco das experiências que obtivemos, né, que eu obtive na semana. Cada semana é diferente, cada semana é um desafio, cada semana são novos desafios que eu tenho enfrentado, e isso tem sido muito bom, crescimento, o movimento. Quando as coisas estão em movimento é porque está acontecendo algo, né? E eu peguei aqui o código do livro do cavaleiro preso na armadura, e eu coloquei assim: é preciso refletir sobre as suas causas, sobre as causas do seu sofrimento, para que você alcance a cura definitiva. Há muitas pessoas que estão presas nessa armadura da culpa, né? Essa armadura da dor, a armadura do problema, e esquecem de refletir e procurar realmente quais são as causas. Pessoas que estão vivendo situações que parece que a vida parou. Busque quais são essas causas, reflete sobre isso, e se você não está em movimento, começa a procurar saber, entender, buscar essa causa, busque a causa de por que a área da sua vida deu uma parada, por que não está em movimento, por que ela está estranha. Quando você perceber que tem algo estranho em alguma área da sua vida, pare, dê uma atençãozinha melhor para ela e comece a buscar e trabalhar nessa questão. Isso é valioso e é muito importante. Você só passa de fase quando você aprende o que você precisa aprender naquela fase. E eu gosto de dar um exemplo da criança na escola, que ela faz, né, o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e ela vai pulando de fases a fase, fazendo, cumprindo. E não tem como a gente pular etapa, gente. Não tem como sair do primeiro ano e ir para o oitavo ano. Você tem que seguir as fases, o primeiro, segundo, terceiro. E quantas pessoas querem pular etapas da vida, querem ir para buscar atalhos, e quem vai por atalhos nunca vai chegar onde realmente ela precisaria estar. Ela precisaria estar, porque para cumprir essas fases, para cumprir a missão aqui na Terra, o propósito aqui na Terra, é necessário passar pelas fases. Então pense nisso, que é bem legal. Depois, a transformação começa na tomada de decisão seguida de ação. Então, quando nós decidimos, quando tomamos uma decisão para algo, essa decisão ela vem junto com uma ação. Então, quando eu tomo a decisão, quando eu tenho uma atitude de tomar de agir, eu tenho uma atitude que a partir de hoje eu não ando mais por condição, mas sim por decisão, eu estou tendo uma decisão de transformação. Então essa minha atitude, essa minha ação me faz ter uma reação. E essa reação é que traz a transformação. Então é bem legal. Depois eu peguei também os códigos da comunicação. Comunicação é deixar claro as coisas. Então, Deus, ele tem uma linguagem tão simples. A comunicação de Deus é uma comunicação assertiva. Ela é simples, clara e objetiva. E quantas vezes nós confundimos? Nós, o homem, é que confunde, é que complica a simplicidade de Deus. Lá quando Deus disse para Adão: Adão, eu vou fazer, aqui está as duas árvores, do conhecimento do bem e do mal. Come a do bem e a do mal você não toca. E Adão foi lá e tocou. Por quê? Adão não entendeu essa comunicação simples de Deus, mas o inimigo veio e fez com que Adão invertesse esses valores, invertesse essa conversa. Então, a gente precisa tomar muito cuidado naquilo que Deus está falando e naquilo que o outro vem para falar aos nossos ouvidos. Tomamos cuidado nas coisas simples. Não pense você que Deus vai falar contigo vindo do céu, estrondoso. Não, Deus vem de forma muito simples. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio de forma muito simples. E ele era tão simples, ele fazia as coisas com simplicidade, mas com profundidade, que as pessoas não conheciam. E às vezes, quem está vivendo uma vida de religiosidade não entende, não tem clareza da simplicidade de Deus. Então, nossos ouvidos precisam estar afiados para ouvir a voz de Deus. Ali quando Deus chamou Elias, e Elias foi lá, estava fugindo, né,
lá da Jezabel, Elias foi para um lugar e foi se esconder, onde Deus veio e falou: Elias, observa aí 3 coisas. Então veio a tempestade, veio o barulho, veio o vento, veio o silêncio. E Deus pergunta para Elias sobre aquelas 3 coisas. Deus pergunta para Elias, Deus fala com Elias. E ali, onde foi que Elias encontrou Deus? Foi no momento do silêncio, no momento da brisa, aquela brisa suave. Elias não encontrou Deus no vento forte, Elias não encontrou Deus no barulho, na tempestade. Elias encontrou o Senhor naquela suavidade, naquela brisa, naquela voz tranquila. E nós também precisamos encontrar o Senhor de forma bem simples e bem clara. Depois eu coloquei aqui também: o que torna você interessante é a sua comunicação assertiva. Então seja simples na hora de você comunicar as coisas, não queira inventar história, fale de forma simples, clara e objetiva. Comunique o reino o tempo todo. Uma das comunicações que Deus quer que nós pratiquemos todos os dias é que nós comuniquemos o reino de Deus. Comunique o reino de Deus para o seu filho, para a sua família, para os seus amigos, para o seu cliente, para a sua amiga, para todas as pessoas que você pode fazer isso o tempo todo. Depois vem os códigos da modelagem, não é? A modelagem, o verdadeiro líder, ele deve se manter atento aos seus colaboradores. Então, o líder é aquele que está... O líder é o que vê mais do que os seus liderados. O líder é aquele que olha por cima, aquele que está vendo todas as coisas acontecerem. Eu achei isso bem interessante. A verdade é que pessoas comprometidas fazem toda a diferença. Seja comprometido. Seja uma pessoa que você é uma pessoa comprometida. Seja o seu sim, sim, não, não. O Senhor disse na palavra que passar disso é mentira, é pecado, né? Então, seja uma pessoa comprometedora. Se você falar, cumpra. Se você prometer, cumpra o que você está prometendo. Então, isso vai te trazer autoridade na sua fala, autoridade naquilo que você é. A outra coisa, estar continuamente se preparando, manter-se atualizado e observar o que há de novo são as peças, não é? Para a excelência. Então, estar continuamente se preparando. Então, tem pessoas que dizem assim: eu já sei tudo e não preciso de fazer mais nada. Não, gente. Tem gente que diz que ela sabe tudo e não precisa de fazer mais nada. Isso não é verdade. Nós precisamos estar sempre atualizados, sempre fazendo coisas diferenciadas, sempre fazendo coisas que vai nos fazer crescer, que vai nos fazer ter uma vida mais simples e uma vida mais de qualidade, ok? Vamos para o filme. Os códigos do filme. Quem sabe como se comunicar, domina o jogo. Quem sabe se comunicar, domina o jogo. Isso aqui foi muito falado ali, e quem assistiu o filme viu, não é? Mesmo a pessoa fazendo aquilo pro lado negativo, mas ela sabia como dominar tudo aquilo ali. Quem domina a arte da comunicação vence qualquer debate. É verdade. Quando você domina a arte da comunicação, você domina qualquer situação que vem a seu favor, contra você, não é? E que vem para querer te afrontar ou para te confrontar. Então, quando você tem esse domínio da comunicação, você vence qualquer coisa. E aqui eu quero chamar a atenção de quando você conhece a verdade, quando você conhece a palavra, quando você conhece a comunicação, quando você domina essa arte de comunicar a verdade de Deus, a palavra de Deus, quando você tem essa arte da comunicação da palavra de Deus, você vence qualquer afronta que vem contra você do inimigo. Você vence
qualquer mentira que vem contra você. Quando você tem a arte da comunicação da verdade, você vence toda e qualquer mentira que vem contra você. Depois, devemos pensar por nós mesmos. Já viu pessoas decidir sempre pelo que os outros dizem? Tem gente que não sabe decidir por ela mesma, mas decide baseado no que o outro está dizendo. Então, decida, tenha essa capacidade de pensar por você mesmo e decidir por você mesmo. Aí eu quero compartilhar aqui o código da palavra, né, da Bíblia. Lá em João, capítulo 9, nós vimos ali, no capítulo 9, nós vimos ali um relato da cura do cego. Os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, por que aconteceu isso com o cego? Quem é que pecou? O homem ou os pais desse homem que está cego? Aí Jesus responde, nenhum deles pecaram, nem o pai, nem os pais, nem este homem. Isso acontece para que seja manifestada a glória de Deus. Aí nós vamos lá para João 11, quando Lázaro está lá doente, as irmãs chegam e falam, mestre, o teu amigo está doente. E aí Jesus diz assim para os discípulos, olha, essa doença não é para a morte. Mas ninguém entendeu nada. Aí Jesus chega lá, depois de 4 dias, Lázaro já estava fedendo, mau cheiro, e tudo já tinha acontecido. E o que eu quero trazer para nós, o que eu aprendi e que veio os insights foi o seguinte, Jesus estava aqui na terra, começando o seu ministério, e Jesus não tinha ainda, as pessoas não conheciam Jesus ainda quem ele era. As pessoas não sabiam, não tinha ainda aquela clareza de quem era Jesus, não sabia, não via nada. Então, gente, é muito claro a gente entender isso e pegar Jesus como nosso modelo, porque a maior modelagem que eu possa pegar é com Jesus. Ele estava criando ali os seus as suas provas sociais. Jesus precisava curar aquele homem. Então, se não foi o homem que pecou e nem os pais desse homem, Deus então assim o permitiu que ele nascesse cego para que Jesus fizesse a obra. Por quê? Jesus estava ali para cumprir o seu propósito na terra. A missão dele era salvar, curar, libertar e ressuscitar. Então, Jesus precisava criar provas sociais. Então, olha que interessante. Jesus curou aquele homem para mostrar aquelas pessoas quem ele era e que foi o Pai que havia enviado ele na terra. Ele ressuscitou Lázaro para provar para aquelas pessoas, para mostrar para aquelas pessoas que Jesus era aquele que trazia ressurreição e vida. Ele estava ali ensinando e formando o seu ministério, formando ali a sua jornada, e Jesus estava realmente fazendo, gente, aquilo que hoje nós vimos. Por exemplo, hoje nós vimos aí o Paulo Vieira, o Pablo e o Primo Rico, e esses homens que estão aí, eles são referências hoje nas redes sociais, referência no digital. Mas esses homens, eles não eram lá no início. A história de cada um deles, eles começaram com uma pessoa, com 2 pessoas, assim como eu e você. Hoje eu ainda não sou uma referência no digital, não sou uma referência nas redes sociais. Eu tenho grupos pequenos que um dia também eu posso chegar, mas eu estou construindo essas provas sociais, eu estou construindo em grupos pequenos. E Jesus trabalhava com os seus grupos pequenos, porque ele tinha seus discípulos, ele ia para os povoados, ele ia para aqueles grupos pequenos. E quando Jesus chega ali e ressuscita Lázaro, ali os religiosos, os mestres da lei, começaram a se incomodar e começaram a dizer, pera lá, esse homem que se chama Jesus aí, que está dizendo que é Jesus, este homem está fazendo muitas coisas, ele está fazendo coisas maiores do que a gente, ele está crescendo, ele está avançando, ele está rompendo, daqui a pouco ele vai nos dominar. Então você percebe que as pessoas, quando elas percebem que nós estamos crescendo, elas começam a se incomodar, elas começam a ficar incomodadas com o nosso crescimento. E Jesus para nós é esse maior e único modelo que nós temos para entender e aprender sobre isso. Então aqui ficou, aqui é o vídeo do 16, né? O vídeo 16, e eu espero que realmente essa palavra tenha tocado no seu coração.
e compartilhe se você gostou.